Pronto, agora sim, vamos começar então nossa aula de número 4. Gente, assim, eu gosto sempre, antes de começar a aula, primeiro da gente explicar o que é esse curso, nunca é demais, e segundo, a gente se situar onde a gente está até agora, né? Esse curso de formação de mediador da educação especial, ele tem como principal objetivo formar pessoas que vão servir como agentes de apoio às pessoas com deficiência no ambiente escolar. São os mediadores, os cuidadores e tudo mais. Mas, muito mais amplo que isso, grande parte do nosso público aqui são alunos nossos, né, da graduação em pedagogia, de outras licenciaturas, e aí eu reafirmo a importância desses conteúdos que a gente vai trabalhar relativo à educação especial. Recentemente, há alguns dias atrás, eu estava dando uma aula e eu falei o seguinte: olha só, daqui a alguns anos, os profissionais da educação especial vão ser os profissionais mais valorizados do mercado. Por quê? Se a gente retomar, inclusive, as últimas aulas que a gente trabalhou, em que a gente falou da questão do histórico da educação especial, que as pessoas, alguns anos atrás, e não é nem tantos anos assim, 40, 50 anos atrás, as pessoas escondiam as pessoas com deficiência em casa com vergonha. Essas pessoas, elas não tinham acesso à educação formal, né? Pessoas com deficiência não tinham acesso à educação formal. Elas não frequentavam escola, né? Então, se a gente vê do que a gente passou para o que a gente está agora, você fala assim, nossa, evoluiu muito, mas ainda é pouco, né? E aí, por que eu chego na conclusão de que daqui para frente os profissionais da educação especial vão ser profissionais valorizadíssimos? O Brasil possui uma das legislações mais avançadas relativa à educação especial. Na aula passada a gente falou da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ele é uma das legislações mais amplas em apoio, em suporte à pessoa com deficiência no mundo. Agora, é claro, não basta ter apenas a lei. É preciso que a lei seja colocada em execução. Mas em nenhum lugar, gente, acontece assim. Né? Em nenhum momento da história brasileira aconteceu, a lei está valendo, a partir de amanhã, então mudou tudo, virou tudo às mil maravilhas. Não é assim que funciona. É uma questão cultural. Né? Tudo é uma questão cultural. Então, infelizmente, o respeito aos direitos da pessoa com deficiência também é uma questão cultural. Não vai ser do dia para a noite. Mas o que a gente tem que se atentar é o seguinte. Vocês lembram quando eu comecei se eu não me engano, na nossa segunda aula, quando eu comecei a falar de legislação, o que eu disse para vocês? A gente só cobra, né, os nossos direitos quando a gente conhece eles. Se a pessoa não conhece seus direitos, ela não tem como cobrar. Então, para ela acaba vendo tudo como um favor. Né? Quer ver um exemplo na escola? A lei diz que as atividades dos alunos com deficiência precisam ser adaptadas. A lei diz que é preciso adaptação. Quase ninguém faz, quase nenhum professor faz. Aqueles que fazem são tidos como, nossa, que professor bom, maravilhoso. Ele não está fazendo nada mais que a sua obrigação. Né? Mas por que a gente tem essa ideia? Que maravilha? Porque nós não conhecemos os nossos direitos. O que é preciso, o que a gente precisa, e aí eu estou falando isso justamente para justificar o momento em que a gente está do nosso curso. Nós estamos na nossa aula de número 4 e nós vamos hoje falar de mais uma legislação. E na minha concepção, claro, a Constituição Federal é a principal de todas as leis, mas essa é a principal lei da educação. E ela, como principal lei da educação, ela tem uma parte exclusiva para tratar de educação especial, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Né?
Quando a gente fala assim, diretriz, quando a gente fala a palavra diretriz, o que vem à cabeça de vocês quando eu digo uma diretriz? Não precisa me dar a definição de diretriz, não. Nem isso que eu quero. Eu quero que vocês falem assim, se eu falar assim, diretriz, o que vem à cabeça de vocês? Uma imagem? O que vocês associam com a palavra diretriz? Alguém poderia, se não quiser falar, pode escrever aí. E lembrando que não tem certo nem errado, é o que vem na cabeça de vocês, tá? E aí, o que vocês veem quando a gente fala a palavra diretriz? Eu acredito que um conjunto de normas, né? Perfeito. Diretriz pode ser um conjunto de normas, ou diretriz também pode ser um caminho, né? Uma estrada. Uma diretriz é basicamente isso. É um caminho que a gente deve seguir, né? E a lei de diretrizes e bases da educação é isso. Dentro desta lei estão todos os caminhos que a gente deve seguir na educação do Brasil. Por isso que ela é considerada a lei maior da educação. Acima da LDB, a gente só tem uma lei. Qual é? Vocês lembram? Acima da LDB, mais importante que a LDB, só existe uma lei. Constituição Federal? Só ele, da Constituição. A Constituição é o que a gente chama da Carta Magna, a lei maior. É a Constituição que rege todas as outras leis. Tanto que se qualquer deputado, senador, vereador, qualquer pessoa fizer uma lei que contraria a Constituição, que diga algo contrário ao que está na Constituição, essa lei não tem validade. Ela é considerada inconstitucional, porque ela contraria a Constituição, né? Então, a LDB, ela vem toda baseada no que diz a Constituição, só que ela vem desdobrando. A Constituição fala de educação, mas ela fala em questões amplas, genéricas. A LDB, ela vem detalhar. Nós não vamos estudar a LDB inteira, porque não é o foco nosso. Nosso foco aqui é estudar a educação especial. Então, hoje a gente vai ver especificamente o que a LDB trata de educação especial. Tem mais coisa do que eu coloquei aqui, mas o que eu trouxe hoje é o fundamental, é o principal relativo a isso. Ok? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Enquanto vai compartilhando, deixa eu só pegar minha água que eu acabei esquecendo. Lá, tem que ter água, senão eu não chego com voz amanhã. Bom, vamos lá então. Então, hoje, nosso assunto é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Se vocês deram uma olhadinha lá no Classroom, no final da aula eu vou falar do Classroom, tá? Tem gente meio enrolada ainda com o Classroom. Lá no Classroom eu já tenho aula de hoje, né? Que depois vai entrar a gravação bonitinho lá. E já tem aula da semana que vem, que eu, inclusive, gostaria muito que vocês aproveitassem, que vão estar recebendo o coelhinho da Páscoa no domingo, né? Comendo aí seu peixe, comendo seu chocolate. Dá uma lidinha na aula número 5 que está no Classroom. Por que eu estou pedindo para vocês darem uma lidinha? Porque a nossa próxima aula é a nossa última aula falando de legislação. E é uma das legislações mais detalhadas da educação especial, que são as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Ela destrincha tudo como tem que ser educação especial na educação básica. Só que aí o que vai acontecer? Eu não vou ter como tratar dos pormenores, então eu gostaria que vocês lessem, né? Pega aquele, se puder imprimir, imprime, né? Se não puder ler na tela do celular, do computador, se imprimiu,
marca lá as partes que vocês acharam interessantes. É muito importante vocês fazerem essa leitura prévia antes da gente começar a discussão. Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando da Lei 9.394/96. Quem aqui já trabalha em escola, não tem novidade nenhuma falar da 9394. Quem está fazendo a graduação, ou fez graduação, mas não trabalha em escola, ou era de outra área e está indo para a educação, Lei 9394 é a lei que a gente não pode tirar da cabeça. Todo professor precisa saber a Lei 9394 de cor e salteado. Claro que não é para decorar, mas vocês precisam saber tudo que está ali dentro daquela lei. Porque quando a gente conhece a legislação, ninguém faz a gente de bobo. Ninguém vai chegar na escola, você como professor, como ator, falar, professor, o senhor tem que fazer isso, isso e isso. Fala assim, opa, o senhor não tem que fazer, porque a LDB diz que eu não preciso fazer. A LDB, ela embasa todo o nosso trabalho pedagógico. Tá? E aí, já vou deixar até aqui um spoiler, né? O nosso curso de educação especial, a gente está na aula número 4, estamos chegando a 1/4 do curso agora, né? 25, a gente ainda está bem no iniciozinho. Mas no mês de julho, a gente vai começar um curso exclusivo de LDB. LDB de cabo a rabo, do início ao fim. Então, ele é um curso básico, tanto para quem vai fazer concurso, que precisa estudar LDB, quanto para quem está fazendo graduação, quero me relembrar, tem muita legislação nova, tem alteração na LDB desse ano, 2023, né? Então, esse curso de LDB, ele vai ser um curso gratuito para todos os alunos da FECAF e da Unifavest que fazem pedagogia. Quem faz pedagogia pela FECAF ou Unifavest faz de graça e vai ter seu certificado para usar lá como carga horária depois, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos começar. Bom, a LDB é extensa, é enorme, a gente vai ter oportunidade de ver ela com calma mais à frente em outros cursos, mas aqui o que interessa para a gente é o que a LDB fala relativo à educação especial. O artigo 4º da LDB é um artigo que fala do dever do Estado com a educação escolar pública. E aí, o que acontece? Nessa questão do dever do Estado com a educação escolar pública, tem uma série de garantias que o Estado deve garantir, né? E uma delas, que é especificamente a que fica no inciso 3º, diz o seguinte: dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. É grande, mas é importante. Vamos entender pedacinho por pedacinho aqui. Primeira coisa, atendimento educacional especializado. Alguém sabe me dizer o que é isso? O famoso AEE, atendimento educacional especializado? Vou mudar a pergunta. Todo mundo sabe o que é AEE aqui, atendimento educacional especializado? Sim, sim. Ótimo, então vou seguir. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Isso a gente vai ver num dos nossos módulos do curso, os transtornos globais do desenvolvimento, os principais, características dos principais transtornos, o que caracteriza a alta habilidade ou superdotação, isso tudo a gente vai ver. Agora, esse atendimento educacional especializado, ele é transversal a todos os níveis, ou seja, ele vai na educação infantil, no ensino fundamental,
no ensino médio, na educação superior, ele é transversal a tudo. O atendimento educacional especializado ele vai estar em todas as partes, em todos os níveis, em todas as etapas, porque no ensino fundamental é aquilo, eu tenho ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, né? Ensino fundamental 1 são os anos iniciais, de 1º a 5º ano. O ensino fundamental 2 é 6º a 9º ano, são os anos finais. O atendimento educacional especializado está em todos eles, em todas as modalidades, tá? Ele está na educação do campo, educação quilombola, educação indígena, educação profissional tecnológica, educação à distância, todas as modalidades eu tenho atendimento educacional especializado. E a parte final aqui, mas não menos importante, preferencialmente na rede regular de ensino. O que isso quer dizer? Quando eu digo que preferencialmente na rede regular, quer dizer que a pessoa, vou dizer pessoa porque a gente não está tratando só de criança, que a pessoa com deficiência, ela deve ser atendida sempre que possível numa escola regular, junto com as outras pessoas sem deficiência. Óbvio que existem alguns tipos de deficiência que vão demandar um atendimento especializado, que aí pode ser feito numa escola especial, pode ser feito numa classe especial, pode ser feito em condições, aquelas escolas como a Pestalozzi, a PAI. Isso daí não foi proibido. O que a gente está falando é o seguinte: a preferência é sempre a rede regular. E por que a preferência é sempre a rede regular? Porque é importantíssimo a convivência das pessoas com deficiência com aquelas que não têm deficiência. O nome disso é inclusão, né? A pessoa se integrar, ela vê que ela está ali, ela é diferente do outro, mas todos nós somos diferentes. Nós estamos aqui agora, aqui nessa sala, cada um é diferente do outro, né? Nós temos nossas diferenças, nós temos nossas dificuldades, cada um tem dificuldade numa coisa, cada um tem mais facilidade numa coisa, nós somos totalmente diferentes. O que não impede, em momento algum, de nós estarmos aqui juntos, interagindo. Então, por que a pessoa com deficiência ela tem que estar afastada dos outros? Por que ela só pode ficar junto com os que têm deficiência? Né? Então, essa é a premissa. Aí, sempre tem alguém que fala assim, mas na escola regular ela não vai conseguir aprender, porque na escola especial ela vai ter mais suporte. Olhufas. Nada disso. A pessoa consegue aprender na escola regular da mesma forma, desde que haja um compromisso com a aprendizagem dessa pessoa. Né? E aí, aqui, vocês que já são professores ou serão futuros professores, têm que pensar nisso. Esse é o compromisso que os professores têm. Enquanto mediadores da educação especial, nós não somos responsáveis pelo aprendizado. A gente tenta facilitar ao máximo isso. Mas quem é responsável pelo aprendizado dentro de sala de aula é o professor. Ele vai ter o auxílio da coordenação, do professor do AEE, do próprio mediador, mas o responsável é o professor. Ok? Até aí tudo tranquilo? Alguma pergunta? Não. Tem alguém aí? Alô? Não. Então tá bom. Era só tranquilo. Eu já estava com medo de estar falando sozinho, não tem ninguém me ouvindo. Tá bom, tá a gente está tão concentrado, Alexandre, que quando vem a pergunta, né, a gente acaba. Onde é que eu tô? Mas não deixem de perguntar em entendeu? caso de dúvida, não. E se ficar alguma coisa aí que eu falar e vocês não entenderem, por favor, me interrompam e falem, tá bom? Bom, vamos seguir então. Esse daqui é o artigo 4º, né? Um artigo importantíssimo. Só que além dele, a gente tem um outro artigo, que é o artigo 58. Você partiu do 4 para o 58? Sim, porque meu foco aqui é educação especial.
E o artigo 58, ele trata, é uma seção da LDB que trata especificamente de educação especial. E o artigo 58 é muito importante porque ele define o que é educação especial. Tá? Uma coisa que eu vou falar agora que é assim, daqui para frente nunca mais esqueçam disso. Educação especial é uma modalidade de educação escolar. Tá? Educação especial, ela não é um nível, ela não é uma etapa, ela é uma modalidade de educação escolar. Então, olha a definição do que é educação especial. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, repararam aqui, novamente falando no preferencialmente na rede regular de ensino? Novamente aparece aqui. E vocês vão ver isso aparecer. Quando vocês, lá no meio do documento peixinho de vocês no domingo, vocês verem lá, estiverem lendo as diretrizes nacionais, vocês vão ver isso preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente na rede regular de ensino. Toda hora vai aparecer isso. Por quê? Porque é para deixar claro que a educação especial, salvo exceções, ela deve ser desenvolvida na rede regular de ensino. Porque nós estamos falando uma concepção de inclusão. Falamos disso pra caramba na aula passada e retrasada, né? A diferença de incluir e integrar. A perspectiva que a gente está é a perspectiva da inclusão. A gente quer incluir as pessoas com deficiência na sociedade. A gente não quer só integrá-las. A gente teve um período lá atrás que era um período de segregação. Essas pessoas ficavam isoladas do resto da sociedade. Aí depois essas pessoas foram integradas. Elas passaram a conviver, entre aspas. Elas não ficavam mais isoladas, mas elas ficavam, digamos, um tanto quanto segregadas no meio de todos. Né? E agora a gente está no ideal de inclusão daquela pessoa conviver em condições de igualdade com as demais que não possuem deficiência. Ok? Parágrafo 1º do artigo 58. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Olha o que a lei está dizendo. Quando for necessário, vai ter serviço de apoio especializado. Aí, obviamente, que a lei ela diz que vai ter isso. Aí vem a pergunta, tá, mas quando vai ser necessário? Quem é que vai definir isso? E aí a gente tem as leis que vão regulamentando depois. Por exemplo, muitos municípios regulamentam o atendimento do mediador, do auxiliar, né? Olha, quando a criança tiver um laudo médico, o município é obrigado a atender. A gente tem a lei do autismo que fala que o autista, dependendo da severidade e do acompanhamento e da orientação médica, ele deve ter mediador, etc. e tal. Então, assim, a LDB ela fala, ó, quando for necessário, vai ter um serviço de apoio especializado. E o que vai definir são as legislações posteriores. Tá bom? A gente vai ver também isso mais à frente, né? Lá para a aula 10, mais ou menos, a gente vai ver essas questões. Quando é que a pessoa com educação especial, a pessoa com deficiência tem direito ao serviço de apoio especializado, que pode ser um mediador, pode ser um intérprete, pode ser qualquer tipo de profissional desse tipo, né? Então, isso a gente vai ver também um pouquinho mais à frente. Seguimos. Parágrafo 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Foi o que eu falei agora há pouco tempo. A regra é a escola regular. Mas pode acontecer que o aluno... Minha voz está cortando para todo mundo aí?
Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô ouvindo tranquilo. Então, Tranquilo. Simone, pode ser que seja uma conexão. Você tenta sair e entrar novamente, que às vezes melhora, tá bom? Às vezes é sua conexão aí que está com problema. Bom, então voltando aqui. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração. A regra é aluno na escola regular. Mas existem situações em que, dadas as condições mesmo dos alunos, eles não têm como estar numa escola regular. Vou dar um exemplo bem claro. Existem alunos, existem pessoas, né, que elas são atendidas, a mobilidade é muito reduzida, ou elas precisam de um aparelho, né, aquele aparelho de respirador e tudo mais. Então, são situações específicas que acabam prejudicariam essa pessoa se ela estivesse numa escola regular. Então, dada essa situação, ela precisa de um atendimento ou de um serviço especializado, que pode ser numa classe especial dentro da própria escola, pode ser uma escola especial ou um serviço especializado, como é a Pestalozzi, como é a PAI. Ok? Parágrafo 3º. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. A educação especial começa na educação infantil. Alguém sabe me dizer com quantos anos começa a educação infantil? A partir de que idade começa a educação infantil? Alguém sabe aí? Se não souber, pode chutar também, não tem problema não. 6? 5. 5. E aí, quem dá mais? 6, 5, 4. 4 e tá baixando. Mais alguém? 3. Ih, baixou mais ainda. Mais alguém? 6, 5, 4, 3. Não é 6, não é 5, não é 4, não é 3. Educação infantil começa com 0 anos. A criança nasceu, ela já é elegível para educação infantil. Se por um acaso o pai ou a mãe quiser colocar a criança, nasceu e tudo, quiser botar na educação infantil, ela pode. A educação infantil ela começa aos 0 anos. 0 aos 3 anos, o atendimento é em creche. 4 e 5 anos, o atendimento na pré-escola. Tá? A educação infantil ela vai do 0 aos 5 anos. Mas ela começa aos 0. Então, assim, a educação especial ela tem início na educação infantil. Ou seja, 0 anos já poderia ter educação infantil, já poderia ter educação especial. A grande dificuldade aí é que, dependendo da deficiência dessa criança, né, não é possível identificar ainda com 0 anos. Vou dar um exemplo. O espectro autista mesmo, que nós vamos ter uma aula específica para tratar de espectro autista. Um diagnóstico fechado de uma criança, adolescente, o que quer que seja, dentro do espectro autista, é um diagnóstico longo. E quem dá esse diagnóstico não é um professor, não, é um médico que dá esse diagnóstico. Para um médico fechar esse diagnóstico, às vezes é preciso acompanhamento por ano ou anos. Então, assim, eu vejo com muita... não sei nem qual termo que eu vou usar. Não é nem preocupação, eu vejo com eu vejo muito assustado, com muito susto, muitos professores de educação infantil falando assim, nossa, a criança tal é autista. Como assim? O professor não fecha diagnóstico de espectro autista. Né? A gente pode, sim, enquanto profissionais de educação, fazer um relatório, olha, ela tem esse comportamento, né? Ela tem essas dificuldades, ela não consegue fazer isso, ela tem determinadas atitudes, e isso é encaminhado para o médico. E o médico, com base nesse relatório pedagógico, com base num acompanhamento feito por um psicólogo, com base num acompanhamento feito por um psicopedagogo,
de um fonoaudiólogo, de um neurologista. Aí ele vai poder fechar um diagnóstico, que não é uma coisa rápida, né? Então, assim, a educação especial, embora ela comece na educação infantil, não necessariamente é possível detectar certas deficiências, certos transtornos já na educação infantil, né? A gente vai ter uma aula para tratar de superdotação e altas habilidades. Muitas vezes, por exemplo, a gente acha assim, a criança começou a ler ou se interessar pela leitura com 2 aninhos, é superdotada. Não necessariamente. Ela pode ter uma inteligência acima da média, mas não ser superdotada, né? Então, assim, é muito difícil a gente fechar diagnósticos, até porque nós não somos esse tipo de profissional que fecha isso, né? Nem um psicopedagogo é o profissional adequado para fechar um diagnóstico nesses casos. Ele só encaminha as suas impressões para um médico, ok? Então, lembrando, a educação especial ela começa na educação infantil e ela vai se estender ao longo da vida. Assim, quando terminar o ensino médio acabou. Não, continua. Ela tem na faculdade? Tem na faculdade. Ela terminou a faculdade, acabou a educação especial? Não. Enquanto ela quiser estudar, ela tem direito à oferta da educação especial. Porque a educação especial ela se estende ao longo da vida. Até o dia dela morrer, ela tem direito à educação especial. Então, olha que legal quando a gente fala isso. A gente está mostrando que a educação especial ela é um direito da pessoa com deficiência. Vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que ilustra bem aonde eu quero chegar, até para sensibilizar vocês, que eu tenho certeza que vocês já entenderam essa concepção. Mas vamos supor que vocês decidem ir à praia no domingo. Tá um dia bonito, sol, vocês decidiram ir à praia. E aí, quando vocês estão chegando na praia, tem areia, que vocês estão chegando na areia, chega uma pessoa qualquer que vocês nunca viram na vida e fala assim, você não pode ficar na areia, não. A praia aqui é só minha. Você não pode ficar na areia. Qual seria a atitude de vocês? Vocês iriam para casa, tranquilo? Tá bom, não posso. Ou vocês iam querer saber por quê? Ou vocês iam reclamar? Qual seria a atitude de vocês? Eu acredito que a primeira coisa é perguntar quem te dá esse direito de dizer que a areia aqui é sua. Até porque é um direito seu também, né? Assim como a pessoa tem o direito de estar na areia, você também tem. Não é isso? Todos nós, se a praia é pública, qualquer um pode estar lá. É mais ou menos aí que eu quero chegar com a educação especial. A educação especial é um direito da pessoa com deficiência. A gente não pode simplesmente chegar para ela assim, não tem não. Não tem como. Não existe essa possibilidade. É direito dela. A gente não pode interferir. É um direito dela. A gente simplesmente não pode negar esse direito, porque está na lei. E aquilo que eu falei na aula passada, eu repito hoje, vou repetir em quase todas as aulas até o final, mas por quê? Eu quero que isso daí, quando vocês estiverem lá na escola, quando vocês estiverem qualquer situação, que vocês sempre lembrem disso. Ninguém está fazendo favor à pessoa com deficiência. Isso é um direito dela, de toda pessoa com deficiência. Seja deficiência física, deficiência mental, deficiência sensorial, seja os TGD, os transtornos globais do desenvolvimento, as síndromes diversas, seja também a criança com altas habilidades ou superdotação. Quem aqui já conheceu? Alguém aqui já conheceu alguma criança superdotada ou com altas habilidades? Mas não é aquela que a gente acha que é, não. Aqui é aquela que tem o laudo de superdotação. Vocês já conheceram? Já viram alguma criança de perto? Não, eu não. Nunca conheci. Também não. Não. Olha, eu já dei aula para uma criança superdotada. Laudada, que era superdotada. E é uma das coisas mais cansativas que existem.
Porque a criança superdotada, com altas habilidades, ela precisa ter atividade que acalme ela. Acalmar no sentido de ela se sentir desafiada. Se você passa qualquer coisinha que aquilo ali não consegue desafiar ela fica cada vez mais agitada, né? E é extremamente cansativo. E ao mesmo tempo, é muito legal você trabalhar com criança superdotada. Então, é a mesma coisa. A criança com altas habilidades, superdotação, ela também tem que ser atendida pela educação especial. Mas, obviamente, que é um tipo de atendimento diferente, por exemplo, de uma criança que tem deficiência sensorial, ou seja, que ela é cega. É um tipo de atendimento diferente, né? Ou então do surdo. E são coisas que a gente vai aprendendo com a prática. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, eu sou, além de pedagogo, eu sou professor de matemática também. E certa vez, numa escola que eu trabalhei, escola pública, por sinal, quando eu cheguei na escola, a diretora chegou para mim e tem um presente aí para você. Eu falei, presente para mim? Eram 2 alunos surdos. E eu nunca tinha trabalhado com aluno surdo na vida. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Detalhe, não tinha intérprete. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Só que eles eram alunos oralizados. Eles faziam leitura labial, né? E aí, situações muito simples que você começa a aprender quando você convive. Você nunca, e eu como professor, eu sempre tinha mania de escrever no quadro falando. Só que com alunos surdos, você não pode fazer isso. Você tem que falar sempre olhando para eles, para que eles possam fazer a leitura labial. Então, são essas as situações que a gente vai aprendendo no dia a dia. Não existe um caderninho que você tem que cumprir ali. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. São situações do dia a dia, né? Como tem aquelas questões da pessoa deficiente visual, da forma como você segura, tudo isso que a gente vai pegando muito na prática também. Ok? Vamos seguir. Artigo 59. Essa daqui é a parte importante. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, assim, o que os sistemas de ensino precisam garantir para as pessoas com deficiência, TGD ou superdotação? Primeiro, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Quando eu digo que não é favor, está aqui, ó. O currículo precisa ser adaptado, os métodos, as técnicas, os recursos educativos devem ser produzidos para atender às necessidades dessas pessoas. 2, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então, funciona da seguinte forma. Vou citar outro exemplo. Uma das minhas primeiras turmas, logo assim que eu me formei, era uma turma de educação de jovens e adultos. E eu tinha um aluno, na época eu tinha 22, 23 anos, era novinho. Eu era o mais novo da minha turma. Eu, professor, era o mais novo da turma. Todos os meus alunos eram mais velhos do que eu. E eu tinha um aluno chamado Reginaldo. Reginaldo, ele tinha uma deficiência mental severa, né? Era uma turma da noite, era uma EJA, Educação de Jovens e Adultos. Reginaldo tinha 35 para 36 anos. E ele tinha uma deficiência mental severa. Reginaldo tinha a idade mental de uma criança de 5 anos de idade, né? E aí, o que acontece? Eu, na época, pedagogo, professor, eu trabalhava com 3º e 4º ano. Reginaldo, se você fosse seguir, né, a questão de conhecimento, Reginaldo era para estar lá no 1º ano. Reginaldo não escrevia o próprio nome, ele às vezes desenhava o nome,
Num dia ele desenhava, no outro já esquecia, ele não conhecia mais. Reginaldo não escrevia letras, ele fazia garatuja. Garatuja são aqueles desenhos, né? Então, o que acontece? Os professores iam passando, o Reginaldo, né? Seguravam um tempinho, mas depois passavam. Só que chegava um momento em que, assim, olha, não tem mais, o Reginaldo não tem mais o que evoluir do ponto de vista cognitivo. Ele já fez o máximo que ele poderia. Então, nesses casos, a LDB garante a possibilidade da terminalidade específica, ou seja, o aluno vai ter concluído o seu ensino fundamental, levando em consideração o que ele consegue, até onde ele consegue ir. Eu poderia chegar assim, olha, o Reginaldo, o máximo que ele vai conhecer é escrever o próprio nome e reconhecer o nome dele. Se ele conseguir isso, é o máximo que ele vai conseguir. Realmente era o máximo que ele conseguia. Né? Porque existem deficiências que são muito severas. Muito severas. O dele era um caso. Então, nesses casos, a LDB garante a terminalidade específica. A escola pode certificar este aluno como concluído o ensino fundamental com terminalidade específica, tá bom? Em virtude da sua deficiência. E assim como também pode se acelerar o estudo para os superdotados. Para uma criança, um adolescente superdotado, é extremamente tedioso seguir o mesmo ritmo que os demais. Então, ele pode ter os estudos acelerados justamente para que ele possa concluir em menor tempo. Ok? Tranquilo? Posso seguir? Três, além disso, professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. É direito da pessoa com deficiência ter professores especializados. O professor precisa saber lidar com uma pessoa com deficiência. Eu não estou falando de saber lidar com uma pessoa com deficiência, saber carregar, não. Ele precisa saber como adaptar uma atividade, qual tipo de atividade ele deve dar de acordo com aquela deficiência do aluno. Isso é ser um professor especializado. Né? Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade. Inclusive, condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. A grande questão é a seguinte: algumas pessoas, devido à sua deficiência, elas não têm condição de competir no mercado do trabalho com as demais. Então, nesse caso, essas pessoas podem ser incluídas em programas oficiais de apoio à pessoa com deficiência. Nós temos hoje uma lei que garante uma porcentagem de pessoas com deficiência nas empresas. Isso foi uma das maiores vitórias que eu não digo nem que as pessoas com deficiência, mas que a sociedade teve de inserção dessas pessoas com deficiência. Sabe por quê? Porque acontece, a empresa é obrigada a atender pessoa com deficiência. E aí, com isso, essas vagas aparecem. Porque se não houvesse essa obrigação, muitas empresas não dariam vaga a essas pessoas. E essas pessoas ficariam relegadas a ter que viver às custas de alguém ou de auxílio do governo. Né? E essa autonomia da pessoa produzir é fantástico. E digo mais para vocês, conheço grandes profissionais que eu conheço, são pessoas com deficiência. E não deixa nada a dever, ao contrário, às vezes são até melhores do que pessoas sem deficiência. Seguindo. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Quais são esses programas sociais suplementares? Alimentação escolar, transporte escolar, assistência à saúde, livro didático, tudo isso. Tá? Eles têm o mesmo direito que os demais. Ok? Seguindo. Artigo 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior,
a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste alunado. Essas pessoas com altas habilidades ou superdotação é muito difícil, nem sempre conseguem ser detectadas. E, às vezes, por não terem essa detecção precoce, elas acabam tendo seu potencial subutilizado. Então, até por isso, esse artigo da LDB vem falar assim, olha, o poder público ele deve fazer essa pesquisa para mapear onde estão essas pessoas, justamente para que possam haver políticas públicas para atendê-las de maneira satisfatória. Okay? A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidas em regulamento. Ou seja, tudo isso que esse artigo está falando vai ter que ser definido em regulamento, vai ter que vir uma outra lei especificando como vai ser isso. Tá? A LDB só está dizendo assim, ó, tem que ter, mas vai ter que ser regulamentado depois. Ok? Seguimos. Artigo 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. São as APAES, as Pestalozzi e outras instituições do tipo. Né? Elas podem receber apoio técnico e financeiro do poder público, mas, para isso, os órgãos normativos dos sistemas de ensino, né, são os conselhos municipais de educação, conselhos estaduais de educação, eles precisam estabelecer quais são os critérios para isso. Tá? Cada conselho, a nível do município e do estado, vai estabelecer esses critérios. Parágrafo único. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. Mais uma vez, reforçando, a preferência é sempre na rede regular. Ah, não tem espaço. Amplia. A preferência é a rede regular. A exceção são as instituições. Tá? Elas podem ser subvencionadas, elas podem receber apoio, mas a preferência é sempre do ensino regular público. Ok? Seguimos. Agora, esse artigo aqui, ele é uma seção nova. Isso daqui, né, a LDB, agora há pouco tempo, ela trouxe essa novidade, que é um capítulo exclusivo sobre educação bilíngue de surdos. Os surdos, eles têm duas línguas. Qual é a primeira língua dos surdos? Libras. Isso aí. Primeira língua dos surdos é a Libras, né? E o português escrito é a segunda língua. Então, o artigo 60A da LDB, ele vem justamente reforçar essa questão da educação bilíngue em duas línguas, Libras e português. Tá? Então, ó, entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, que é a Libras, como primeira língua e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educando surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Então, o objetivo é resguardar o direito à educação bilíngue, sempre sendo a Libras a primeira língua e o português escrito a segunda língua. Só assim, a português escrito, por quê? Ele é surdo.
Não adianta você falar o português, porque a primeira língua dele é a Libras, né? A segunda língua que é o português escrito, na forma escrita. Ok? Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. A oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Está vendo aqui? Educação bilíngue de surdos, a exemplo da educação especial, ela começa ao 0 ano. A surdez é mais fácil se detectar de pequeno, né? Alguns exames do próprio otorrino, o próprio pediatra já consegue detectar a surdez ou a baixa audição. E aí, essa criança ela já pode ser atendida na educação especial e na educação bilíngue de surdos, lá na educação infantil, né? E vai se estender ao longo de toda a vida. O disposto no caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante ou no que couber seus pais ou responsáveis, e das garantias previstas na Lei 13.146, que é a LBI, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que incluem para os surdos oralizados o acesso a tecnologias assistivas. Surdos oralizados são aqueles que desenvolveram a fala, apesar de serem surdos, né? Eles conseguiram desenvolver a fala e são surdos oralizados. Então, eles têm acesso a essas tecnologias assistivas que os permitem ampliar, né, o seu modo de comunicação. E para a gente concluir aqui a nossa aula de hoje, o artigo 60b. Além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. Tá? Então, esse artigo da LDB garante profissionais especializados em nível superior. Por isso que eu digo para vocês, daqui a algum tempo, e a gente já tem esses cursos, né, o curso de educação especial, graduação em educação especial, graduação em intérprete de Libras, né, curso de letras em Libras. Isso vai ser um grande mercado para esses profissionais, né, porque vai cada vez mais haver a popularização disso. Parágrafo único. Os processos de contratação e de avaliação periódicas dos professores, a que se refere o caput deste artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas, né? Então, espera-se que essas entidades sejam ouvidas porque atingem diretamente as pessoas surdas. Então, nada mais justo do que ouvi-las para a contratação desses profissionais. Ok? Bom, gente, aí você vai falar assim, então, Alexandre, na LDB só tem isso? Não, tem muito mais coisa. Mas isso daqui é o principal que a gente precisa saber que é garantido pela LDB. Na nossa próxima aula, a gente vai falar das diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. E aí é um contexto muito mais amplo, porque ela tem muito mais detalhes. E aí, por isso que eu sugeri para vocês lá no início, e volto a falar aqui, tentem fazer a leitura antes. Não precisa nem ser toda, não, porque ela é um pouquinho grande, né? Lê alguma partezinha, vê o que vocês acham interessante, circula lá o que não entendeu. É muito importante essa leitura inicial, tá bom? Deixa eu só aproveitar aqui, antes de encerrar a aula, de perguntar se vocês têm alguma dúvida. Ou melhor, deixa eu perguntar primeiro se tem alguma dúvida, para depois eu falar do Classroom. Ficou alguma dúvida aí sobre algum assunto que a gente desenvolveu hoje, alguma parte que vocês não entenderam, ou alguma pergunta a mais do que foi falado aqui? Não, para mim tudo tranquilo. Não. Ótimo. Então, deixa eu falar para vocês do Classroom. Lá no grupinho do WhatsApp, em que todo mundo está, todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp, não está?
Acredito que sim. Sim, eu estou. Ótimo. Então, o que que acontece? Lá no grupo do WhatsApp, quando vocês clicam em cima do nome do grupo, né? Ó, tem o WhatsApp aqui. Aqui em cima do nome do grupo, quando vocês clicam, vai aparecer a descrição do grupo. E aí a gente tem 2 links lá. Um link é o link da nossa aula, dessa aula ao vivo, né? E o outro link é o link do Classroom. O link do Classroom é onde estão todo o material, as aulas gravadas. A gente já teve 3 aulas, estão lá, gravadas. Essa daqui, daqui a pouco, vai para lá. Então, quem está chegando agora, chegou essa semana, eu não vi a aula 1, nem a aula 2, nem a aula 3. Não tem problema, está lá gravado. Você precisa entrar, vai ali no grupo do WhatsApp, clica em cima do nome do grupo, e aí vai aparecer lá, link do Classroom. Você vai clicar, né, ou apertar com o dedo ali. Vai para o Classroom, aí vai aparecer uma mensagenzinha assim, participar da turma. Aí é só você clicar ali em cima, participar da turma. Automaticamente você já está inscrito. E aí você vai ter acesso a todo o material que está lá na abinha de atividades. Né? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Inclusive já está lá a aula 5, que é a aula que a gente vai ter na terça-feira que vem com material. Então vocês já podem entrar lá e pegar. Tá bom? Eu acho que é isso. É muito simples. Depois que vocês clicarem a primeira vez, participou da turma, não precisa mais ficar participando sempre. É só clicar lá que vocês já vão entrar diretamente. Ok? Tudo certinho aí? Fica alguma dúvida? Tudo Ok, certo, tudo certinho. certo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, na hora em que estiverem fazendo, falem lá no grupo, né? Se eu não puder responder na hora, com certeza quem já aprendeu, né? Quem já se inscreveu vai poder ajudar, ou então a hora que eu ver lá eu vou responder para vocês. Nem sempre eu consigo ver na hora, tá? Mas o pessoal sempre ajuda lá no grupo, ok? Bom, pessoal, então assim, nossa próxima aula é terça-feira que vem, dia 11. Estamos entrando na Páscoa, né? Uma boa Páscoa para vocês. E nos vemos na terça-feira que vem, ok? Então, pessoal, boa noite, bom descanso, Ok. boa Páscoa para todo mundo e até terça-feira que vem. Oi. Ok, boa noite. Boa tarde. Boa noite, boa Páscoa aí. Boa Boa noite, Páscoa. professor. Boa Páscoa. Obrigada.